Então, nós estamos falando sobre sensação. Sabe o que é sensação? Novo sentido. Sensação, o que é sensação? Percepção. Percepção. Você pode ter sensações boas e ruins. A percepção te leva a você ter sensações boas ou sensações ruins. Então a sensação, ela está logo depois da percepção. Então dentro do sentimento, você vai encontrar a percepção. É o ato de perceber, ato de sentir. Depois você vai encontrar a sensação. Muito bem. Neste mundo da Terra, você tem uma coletânea de sensações que são agradáveis e desagradáveis. Como é que você vai fazer para que você tenha sempre sensações agradáveis? Aquilo que enche o seu coração. Fazendo bem. Para você ter este tipo de sensação, você, quando não entende, de favor, fala, eu paro. Para você ter isto comum, sempre ter, você precisa ter uma forma de conduta que dê a correspondência positiva para tudo aquilo que você quer sentir, não é? Agora, vocês lutam ao contrário. Você não está ligando para a sensação. Você quer que aconteça as coisas de acordo com uma sensação ruim. Porque quando você vê o seu próximo debilitado, você vai sentir prazer, sensação boa em ver o seu próximo machucado, debilitado. Mas você colabora para isso. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma família, sou obrigado a conviver com uma família, por exemplo, que aquela família é uma família que agregou-se à minha. Independente da minha vontade, as coisas caminharam de tal forma que veio este tipo de gente para agregar àquele meio que eu achava que eu sentia sensações agradáveis, mas não ia sentir. Então eu deposito tudo aquilo desagradável como sendo esta pessoa, porque ela pensa diferente, é de forma diferente. Eu não estou falando de egoísmo, porque egoísmo é geral, não é? Então nós começamos a sentir sensações ruins com a presença da pessoa, que não era, mas agora passou a ser. A presença da pessoa nos dá sensações desagradáveis. Alguém já passou por isso? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude cristã que devemos ter quando deparamos com esse tipo de sensações? Eu tenho falado aqui que amar, nós devemos amar a todos. Gostar é uma questão de preferência. E você tem esse direito de gostar de A ou de B, desde que você ame o A e o B. Porém, você gosta do B. Então você tem esse direito, essa prerrogativa dentro da filosofia cristã. Você tem esse direito. Mas como é que o senhor sabe que tem esse direito? Olha, pois o Senhor Jesus fazia isso. Ele amava todos e gostava de João Evangelista. Ele parava tudo para conversar com João Evangelista. Conversar.
dizer, olha, não, amanhã seria bom irmos para tal lugar, para Jericó. Olha, amanhã vamos para tal lugar. E conversava com o João Evangelista, porque o João Evangelista entendia e percebia mais do que os outros. Se ele falasse isso para Pedro, Pedro ia lhe responder, ah, não, amanhã não. Amanhã não. Ó, mestre, amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo, não vou mexer com isso aí. Então ele não falava, ele falava com João Evangelista, olha, precisamos disso, daquilo outro. Precisamos visitar João Batista. Vamos visitar João Batista. Vocês entendem como é que é esse tipo de sensação? Então nós devemos trabalhar a nossa vida, os nossos contatos com alguém que lhe proporcione momentos felizes, para que você tenha sensações agradáveis. Desde que estas sensações, o resultado é uma sensação agradável, mas desde que não seja por caminhos errados. Entendeu? O caminho tem que ser, ele tem que estar perfeito para você sentir a gratificação. Tem que ser o certo, perfeito, para que retorne aquela força para que você se sinta gratificada. Essa gratificação, poucos aqui sentiram. Por quê? Eu entendo que essa gratificação que Deus dá é o retorno de amor que Ele vai dar para você. Mas para você poder recebê-lo, que você pode, quando receber, dirigi-lo para o seu corpo, por exemplo, que está debilitado, Ele conserta. Mas você precisa atingir um nível tal, pela sensação, você vai atingir aquele nível tão agradável que você não aguenta, você começa a chorar de alegria. É o bem-estar. Existe alguma outra explicação? Vocês querem? Redator, eu sempre aponto em você porque eu sei que você passa para todo mundo aí as coisas importantes. Então, isto é o mais importante. Como é que você vai fazer com uma família toda desajustada, com problemas de ordem psicológica, com problemas que você colaborou para que tivesse esses defeitos psicológicos? Você tem que procurar ajudar as pessoas que são portadores de defeitos psicológicos, recalque, por exemplo, a sair desse recalque, que você inconscientemente, você não sabia, não tinha conhecimento psicológico nenhum, então as suas atitudes foram voltadas sempre com tendências às coisas que você traz com você de ruim. Agora está na hora de começar a recuperar isto. Não seja você a portadora ou a causadora de um caminho ruim para o seu próximo. Quando eu falo em próximo, eu não estou falando próximo, aquele seu filho é próximo seu. Então veja, as dificuldades que vocês têm é de sair os próprios defeitos psicológicos de vocês, coisa que só cabe a você sair disso. Você pode ter uma ajuda técnica aí, através de um professor desse tipo. Ele não vai dar mais, porque ele também não tem. Ninguém dá o que não tem. Mas se você for inteligente, como você acha que você é,
Vai buscar nos livros. Vai buscar. Qual é a forma que você tem que se conduzir para ajudar o seu próximo, aqueles que convivem com você no mesmo teto, na mesma casa, que come a sua comida, até aquele que está lá limpando a rua. Vai por aí. É difícil. Eu sei que não é fácil dentro de um campo de trabalho heterogêneo que existe aí do portão para fora. Do portão para fora eu chamaria de gente sem uma classificação espiritual que eu pudesse falar. Estou falando hoje um pouquinho mais avançando, um pouquinho mais, porque se trata desse grupo e esse grupo é o grupo melhor que tem aqui. Mesmo porque vocês estão num desenvolvimento mediúnico e eu preciso ajudá-los no desenvolvimento. Porque ajudar quem já é desenvolvido e está querendo outros objetivos, tal, isso não é importante. O importante é isso que eu estou falando para você. Então, aparece irmãos, irmãs, que vêm, que faz as suas queixas. Olha, não estou aguentando mais, estou vivendo momentos aflitivos, não sei o que faço. A medicina não é suficiente, a sua medicina não é suficiente para a cura. Ela é uma alternativa muito pobre, que é o que você usa, que é através da quimioterapia. Química. E a medicina, a verdadeira medicina não está só na química. A química é uma das alternativas. Existe outra. Para a cura. A principal alternativa, o corpo da história, é você com você. Se você quiser ser sã, você tem que buscar. É a sua vontade. O aproveitamento aqui na Terra tem que partir de você. Não adianta eu querer que você seja espírita, que você me escute. Não adianta. Eu vi você falando lá. Não adianta você querer. Porque o seu próximo não vai perceber. Nem perceber ele vai. Quanto mais isso que eu estou falando na noite de hoje. Então não adianta. Então a única forma é o exemplo. O exemplo é melhor que palavra. O exemplo de atitude, isso é melhor que palavra. Muito bem. Alguma dúvida ficou nisso? Porque mais para frente tem mais coisas aí, braba. Mais coisas bem... Estou usando o vocabulário do médium e é verdade. Assim vocês entendem. Tem coisa mais profunda. Alguém aqui já leu a Grande Síntese? Já leu? Aquilo não lê corrido. Tem que ler um trecho, percebê-lo, se não entender, volta. Entendeu? Outro. Eu tentei ler esse livro, eu achei muito complicado. Não é complicado. É que falta base. Falta base. Você tem que ter um conhecimento de física, um conhecimento de química, entendeu? Para que você comece a se situar dentro de tudo aquilo que ele passa para você. Bem, mas então vamos lá.
Então eu sempre aqui, quando venho aqui, eu venho falar do cotidiano de vocês, porque é onde tem que começar. O começo vai aí. Não adianta eu começar a falar em teologia para você se você não tem conhecimento de conduta de vida. Valores, ordem de valores. Se eu falar um pouquinho sobre teologia, e você vai buscar aonde? A sua ordem de valores é jogar. Fala um jogo aí. Futebol. Você prioriza coisas de valor. Você não prioriza. Você só prioriza aquilo que entretém. Fora do entretenimento, você não prioriza. E quando eu falo que a vida aqui na Terra, isso aqui é um piscar de olhos. Isso aqui é um piscar de olhos. Então, nesse piscar de olhos é onde você tem a oportunidade de aprender, exercitar, tem campo de trabalho para você mostrar quem você é. É aqui. Porque aqui do meu lado é muito difícil. Aí desse lado é fácil. Quer que eu cite exemplo? Vamos lá. Você. Sua mãe necessita de ajuda espiritual. Quando eu falar mentira, você, por favor. Seu pai mais ainda. Você conta ali com aquelas irmãs que você tem. O resto é resto. Entendeu? Então o que precisa? Precisa sair de você o amor, a geração de amor, a compreensão dos problemas. O que para eles é problema, para você não é. Você viu essa semana? Você viu? Nós estamos na sexta, acho que quarta-feira. Você fez uma coisa muito importante. Mas o que é isso? É porque você vem aqui, senta e assiste o trabalho, não é? Esses momentos que você passa aqui conosco são momentos especiais na vida de qualquer pessoa. Qualquer um não teve essa oportunidade de aprender o beabá do cristianismo. O beabá não é você pegar a Bíblia e traduzir a Bíblia de tal forma que a Bíblia que eu digo é isso tudo que eu falo, que é o que o Senhor Jesus ensinou. Então, teologicamente, é todo esse contexto que eu venho falando para vocês. Aliás, já falei mais de 10 vezes, inteirinha. Falei de Paulo de Tarso, é que eu não citei Paulo de Tarso. Mas, e se eu citei, também passei por cima, não é? Estevão. Dentro de Paulo de Tarso você tem um estudo teológico muito perfeito. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, não é? Então, dentro da vida de Estevão, ele conseguiu, através daquelas pedradas, ele conseguiu uma evolução boa, que até você gostaria de levar as pedradas. Bom, agora vamos falar um pouquinho, acho que tem um pouquinho mais de tempo, né? Sim. De coisas que vocês gostam de saber. Então veja. Eu já comecei falando sobre a influência de astros na sua vida. Vida física.
Dá para perceber isso, não é? A barba cresce mais, outras coisas acontecem, vocês sabem disso. O neném nasce de acordo com a lua. Agora, por quê? Porque o universo, a energia do universo se chama energia magnética. A Terra onde você está, você vive em função da energia magnética. A Terra gira em torno do Sol porque a energia magnética faz a Terra girar. Se chama equilíbrio de forças que provocam esta reação da Terra girar sobre o eixo. Por que ela gira sobre o eixo dela? Por que ela gira? Ela gira porque ela é um potencial de força magnética. O centro da Terra é um potencial enorme de força magnética. Então não tem jeito, ela tem que girar. Igual o átomo. Nós não falamos aqui a respeito do átomo. O átomo você não enxerga, porque ele é pequenininho, minúsculo. Mas o universo é um átomo. O Sol é o próton. E tudo girando, não é assim? Fala. E aí, vamos dizer, a própria Via Láctea poderia ser um átomo dentro da proporção dele. Exatamente. Significa, então, que nós temos várias partículas de natureza diferente dentro do próprio sistema. E do próprio átomo. Sim, sim. Porque Deus é imenso, é imenso. Então você tem desse sistema planetário que se chama Via Láctea, que é o que vocês vivem, onde a Terra está situada, mas não existe só esse. Existem milhões. Que Deus não para de criar. Então existe Andrômeda. Vocês sabem, já estudaram, leram a respeito de Andrômeda? Qual é a escalada que existe dentro, por exemplo, de Andrômeda? É a mesma da Via Láctea. Você tem lá o quê? Planetas em evolução, expiatórios, regenerativos. Você tem igual o que tem aqui. Agora, os corpos são iguais? Não necessariamente. Entendeu? Existem, no universo inteiro existe, é uniforme. O número de elementos que existe é uniforme. O número de elementos químicos que existem no universo inteiro é uniforme. Não. Existem elementos que Existem variações. Existem elementos químicos que vocês não conhecem. A sua ciência não chegou lá. tá. Mas que está aqui. Mas tudo que está aqui existe em todo lugar do universo. Existe em tudo. Agora, o equilíbrio, mais ou menos isto, menos aquilo, está em função ambiental, da necessidade que Deus quer que Ele queira que ali existe. Isso. Aqui, o fator água é o mais importante, não é? Porque o seu corpo tem 75% de água. E a Terra também. Então, tem planetas que não é assim. Na Gênesis fala bastante sobre isso, né, pai? Fala que o perispírito dos corpos terráqueos é proveniente de elementos adidos ao planeta Terra. E assim varia aos milhões. Então, andando um pouquinho mais, você vai encontrar aqui na Via Láctea outros planetas em expiação, desconhecidos pela sua ciência, mas está aí. Não tem culpa de você não enxergar.
Então o fato de você estar aqui hoje, presa aqui nesse corpo, vivendo neste ambiente, não dá um limite para o seu espírito que pode viver num outro planeta semelhante ao da Terra, em expiação. Você pode passar para lá. Então o que vai acontecer? A separação do joio do trigo. Aqui não vai ser possível a sobrevivência com esse patamar energético que vocês têm. Está muito pequeno. Então, aqueles que não conseguem alcançar, vão diretamente para outro planeta, onde vai ter crosta terrestre, onde vai ter dimensões, tudo igual. Nem não estou falando de corpo. Não há necessidade que tenha o mesmo corpo. Entendeu? Nas viagens que vocês fazem através do sono, vocês veem através de vocês, uns gravam, outros não, porque a memória de vocês é muito fraca. Fisionomias diferentes das que você vê aqui. Elas surgem dentro da sua cabeça, mas elas não surgem porque você criou. Elas surgem porque elas existem. Você já viu tudo isso. Você já passou por momentos com essas pessoas, por tudo isso que você vê. É sinal que você é velho. Não é o meu caso. Pai, às vezes a gente, o senhor está falando disso, às vezes a gente tem aquela sensação de que está fazendo alguma coisa pela primeira vez, mas que a gente já fez isso outras vezes. A gente fala de déjà vu. Isso é comum. Isso é porque a gente realmente já passou por aquele lugar, ou já fez aquilo em outras vidas? Se eu te levar na Polônia, você vai lembrar, com auxílio, claro, vai lembrar do que você viveu lá. Entendeu? O que mais? Nada acontece por acaso. Se na tua vida aconteceu alguma onde você teve sensações desagradáveis, ela não veio por acaso. Não veio por acaso. Você está falando que a gente pode reencarnar em planetas diferentes de acordo com o nosso mundo espiritual. É. A gente chega a sair de uma galáxia e encarnar em outra, ou ficar preso? Chega, dependendo da sua necessidade. Sai da Láctea, entra em Andrômeda, sai da Andrômeda, entra em... Enfim. Daqui uns 5 ou 10 anos, vai descobrir um outro sistema adido à Andrômeda. Existe um sistema, além do Andrômeda, que está aí, está vivo. Tem ser vivo. Tem irmãos lá. Deus se torna cada vez maior porque Ele realmente é muito grande. Realmente é muito grande. Até a minha compreensão, foge à minha compreensão. Quando eu paro no espaço e fico olhando as explosões, que eu gosto de fazer isso, porque em cada explosão vai ter milhares de irmãos. E elas acontecem a todo momento. Onde é que vai parar com isso? Não sei. Isso é uma forma que Deus achou de dividir as coisas. Dar oportunidade para todos,
dar harmonia no coração de todos, dar felicidade. Ganha por merecimento. Não está bom? Está ótimo? Pai, hoje o planeta está chegando em um momento de transformação para passar um novo patamar. Está chegando não, está se transformando. Está se transformando. Já chegou. O momento em que foi feita a última transição do mundo primitivo para um mundo de provas e expiação, foi justamente quando os irmãos vieram para a constelação Vulcão para cá? Ou foi antes? Não, esse processo é um processo lento. Não é um processo assim, em termos de tempo, que você estipula, olha, 100 anos. Não, muito mais do que isso, milhares. Quando esses irmãos vieram para cá, pelo que a literatura diz, uns 50 mil anos. Porque se você for pensar, veja bem, eu vivi daquilo que eu lembro, não é? Me lembro bastante. Eu vivi no Egito, eu vivi na Babilônia, isso tudo, por aí tudo eu passei. Passei pela Grécia, aristocracia, aquele sistema. Não conheci Sócrates, mas estive perto. Onde está Sócrates? Oh, só Deus. Está nesse universo. Então vocês ficam com essa história. Você é meu. Entendeu? Você está entendendo, meu filho? Você não tem nada. Nada. Nem a sua própria vida. Não está na sua mão. Está na mão de Deus. Então, quando eu observo assim, eu sei, dou o desconto necessário a alguém soberbo, eu tenho pena, porque ele não sabe nada. Nada de nada. É pobre. Aqui nesse mundo você sabe o que é pobre, não é? Sabe o que é rico? Então transporta isso para o lado de cá, só que o valor aqui não é ter, é ser. Então aqui tem a pobreza do ser, está aqui. Entendeu? Daí as dificuldades que você tem de sobreviver aqui. É no relacionamento entre homem e mulher, é no relacionamento entre mãe e filho, é no relacionamento entre filha e pai, e assim vai por aí afora. Parece que quanto a gente mais aprende, mais difícil. Mas é aí que está o mérito. É aí que você tem que mostrar para você que você venceu. Não é vir para cá. Eu poderia ter ajudado a minha mãe lá. Eu poderia ter dado a ela o respeito que ela merecia e não dei. Uma pergunta, pai. Foi não. Nós estamos vivendo um momento de transição, que deverá passar de expiação para regeneração, certo? Só que nós temos uma turma encarnada aqui, atualmente, que é da pesada. Nós estamos vendo muitas coisas aí que te arrepiam. O que acontecerá com eles? O que acontecerá com eles? Eles deveriam estar aqui. Se nós estamos numa processo de regeneração, nós estamos percebendo que estamos realmente bem atrasados. O que acontecerá com eles? O que? Qual é a pergunta? O que acontecerá com eles? Como é que Esse pessoal maldoso. Quando você encontra um formigueiro no meio da sua sala, melhor? quando você encontra um formigueiro no meio da sua sala, o que você faz? O formigueiro está lá. Veneno. Põe veneno. É o que vai pôr aqui. Eu já disse a vocês que a seleção ela é natural. Não tem ninguém selecionando.
Você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não existe isso. Você se seleciona. Daqui, eu sou pequenininho, gente. Eu consigo ver o padrão que tem aqui, o padrão espiritual. Facilmente eu já sei se fica ou se vai. Então, por que que vai? Eu já falei para você sobre a força magnética, não falei? Agora há pouco estava falando. Ela tem o poder de atrair para ela aquilo que está dentro daquela faixa de que ela está emitindo. Entendeu? É igual o ímã. O ímã é força magnética. Você não passa o ferro perto do ímã, ele não puxa? É a mesma coisa aqui. Você tem que aprender a ter um isolante do ímã. Só que o isolante ele não pode ser material. Pegar uma borracha e passar não adianta. Entendeu? Porque a massa da borracha atinge um determinado nível de isolamento, mas não atinge o nível da força magnética. Porque você conhece muito pouco a respeito de força magnética. A distância ajuda. Distância? Não, não ajuda não. Em termos de ímã, sim. Mas acontece que a força magnética, ela é poderosíssima. Ela é uma força... Ó, é a dona do universo. Ela tem elementos dentro dela que anulam qualquer... A força da gravidade... Ah, meu Jesus! É simples sair fora dela. Pela força magnética. Graças a Deus, vocês não descobriram. Isso é uma grande ajuda que Deus dá à Terra, de não trazer aqui irmãos que conhecem esse tipo de coisa. Porque a força magnética, ela vem da onde? A força da gravidade vem da onde? Do magnetismo. Então, se eu tenho isso aqui na minha mão, eu solto, ele cai lá. Isso é a força da gravidade. Agora, para anular essa força, é a força magnética que anula. Anula assim, num piscar de olhos. Você sabe quando? Já pensou nisso, redator? Coisas que acontecem, por exemplo, no desenvolvimento da ciência que... Vamos falar sobre as naves interplanetárias. Não tem nada a ver com isso, Não tem nada a ver com... Vimanas. O quê? Vimanas. Ah, não. Por exemplo, tem naves que vêm para cá que elas têm um perfil retilíneo. Não é disco voador. É um perfil retilíneo. Não é uma figura regular, geometricamente falando. Mas no centro dela, vamos dizer, no motor dela, o motor gera a energia magnética numa velocidade descomunal. A energia magnética que ele está gerando lá. Acima da energia magnética da força da gravidade. Vê se dá para você entender. Muito acima, 10.000 vezes acima. O motor desse tamaninho. E o motor desse tamaninho. Faz isso. Normalmente as que vêm aqui, porque ela vem aqui, ela leva sementes e coisas mais para viveiros no outro planeta,
E ela faz um percurso grande por causa das dimensões, entendeu? Que dimensão? É tudo aquilo que eu já falei sobre crosta. Então o que ela faz? Ela vem aqui, anula a força da gravidade e pousa aonde ela quer. Recolhe o que quer e depois sai num piscar de olhos, você já foi embora. Normalmente elas têm 3 motores geradores de força magnética. São motores, o tamanho é pequeno, mas é poderoso, porque eles geram energia magnética. Então dá a eles um potencial muito alto, desconhecido pela sua ciência. Você não conhece. É outra coisa. A gente ouve na televisão, no meio de comunicações sobre naves que foram observadas. Sim. Isso é verdade ou isso é coisa... Eu não estou falando sobre elas aqui agora? Não, eu sei que elas existem, mas quando alguém fala que viu aqui na Terra, essa pessoa viu mesmo? Viu. Por que tem lugares que tem tanto... Porque é onde interessa. Por exemplo, se eu estou interessado numa... Qual é a flor que você tem lá? Orquídea. Eu vou na casa da... A dica, eu tenho muita vontade de ver. Entendeu? Porque me interessa a orquídea, esse tipo de orquídea. Normalmente se vê muito relato de aparições, vamos dizer assim, que nem se fala aqui, muito pro lado do Nordeste. Bem, ela tem uma outra justificativa. Esses irmãos que vêm para cá, às vezes vem um irmão. Numa nave? Numa cidade, um irmão. Só um. Ele não pode descer aqui num centro populacional que causa pânico. Você está entendendo? E os interesses daqui não conjuminam com os interesses dele. Os interesses daqui é fabricar igual para guerrear. O interesse dele é passar amor. Então é diferente. Então se ele for para todo mundo ver, ele vai carregar com ele conhecimentos a respeito de uma medicina. Ele muda todo o mecanismo estrutural da Terra. Todo. Vai dizer para você, vou curar você do câncer, você está com câncer, vou curar você. E joga uma energia no você, acabou o câncer. Você entendeu? Olha, eu vou ensinar você como é que faz essa energia. É o fim do mundo. Entendeu? Deixa você lutar aí com bomba, com isso, com aquilo. Deixa, isso aí é o de menos. Como é que foi feita a pirâmide? Você acha que é com a energia do quê? Que energia que foi? Eles carregaram aquelas pedras de 80 toneladas? Você acha isso? Mesmo jeito que tem irmãos do bem que vêm para cá para poder ser bens, promover o bem, existem irmãos ruins que vêm para cá? Não conseguem vir. Os ruins não conseguem vir. Não tem conhecimento para isso, igual aqui? Não tem ciência para isso. Entendeu? Isso é um fator natural, tá vendo? Como é que é o fator natural? O fator de defesa, onde está? Porque a gente não consegue ir muito longe. O máximo que a gente chegou foi a Lua. E olha lá. É, um sacrifício doido, não é? Uma coisa tão simples. Simples. De energia magnética vocês conhecem. Aquele irmão lá conhece um pouco de energia elétrica.
Mas dentro da diferença do potencial existe energia magnética. O potencial, a diferença é você pegar 10 litros de água, levar a 10 metros de altura e soltar, é uma diferença de potência, não é? Nesse trajeto dele, ele gera uma energia que se chama magnética. Mas dentro, entre outras, a energia elétrica, porque é mais fácil, não é? Por isso você acende uma lâmpada e acha que isso é o conforto. Isso é para vocês. Aqui nessa casa, não se cansa de fazer tais caridades. Perdidos no mar, o marinheiro vem aqui para quê? Ele faz um monte de trabalho, inclusive fazê-lo achar rumo, que não consegue achar. Vocês voam em aviões, não é? Aviões, então, é uma barbaridade. Você não imagina o número de aviões que são resgatados com o auxílio de vocês aqui. Entendeu? Então vocês... vocês não conhecem nada disso. Vocês não imaginam. Você acha que tudo isso aí, se você olhar lá de fora, olhando aqui para dentro, você vai falar um para o outro, aquele é um bando de louco. Tem conhecimento que pesquisas que esse pessoal disco fazem no nosso organismo. Eles colocam eletrodos, robôs, equipamentos eletrônicos na cabeça, para estudar os sentimentos, os elementos que a gente tem como humano. Isso é bom ou é ruim? Olha, não está na época disso ainda. Um aperfeiçoamento não está. Porque qualquer tipo... Sim, mas lá é outra história. É outra história. Porque aqui não pode mexer. Tem que deixar Deus agir aqui. Porque tudo que você mexer, você destrói. Entendeu? Porque a maior força daqui é a malévola. Ela não é a força do amor, é a força malévola que existe. Então, a gente é bom, aceita ou não aceita que faça distorção? Ele está falando de abdução. O quê? Abdução, quando uma nave vem e recolhe uma pessoa. Né? O porquê que eles fazem isso, que às vezes, como você falou, se faz. Faz. Que às vezes põe Tem feito. E essas Tem coisas. feito. Mas o porquê que eles fazem isso? Para ajudar. Isso Para ajudar. Olha, não faz muito tempo, estavam lá um coronel e 2 subalternos dele, estavam numa situação estratégica, aonde eles viram, você está falando de disco voador, não é? Eu já estou um pouco mais, falei que ele tem uma figura geométrica retilínea. Ele está falando de disco um pouquinho inferior ao que eu estava falando. Bom, muito bem. Estava lá esse coronel com esses 2 comandantes de voar avião. E eles pertenciam ao exército, um exército poderosíssimo. E aviões de primeira linha, com velocidade acima da velocidade do som,
para eles, isso aí é uma coisa à parte de tão evoluído que é, imagina. Mas eles viram um disco voador. Um dos aviadores pegou um avião dos mais rápidos que tinha e saiu atrás do disco voador. Quando chegou a uma determinada... O disco estava vendo ele e tal, e estava mantendo uma distância. Mas num descuido da população do disco, ele entrou dentro da esfera magnética do disco. E o disco o consumiu. Consumiu o avião, consumiu tudo. Acabou. Derreteu tudo. Mas o perispírito não chegou a ser afetado. Mas então esses irmãos voltaram, pegaram este irmão, recuperaram o perispírito dele e pediram a Deus um acidente que aconteceu. Então uma irmandade da esfera da Terra chegou até eles e pegou o irmão para ele não podia sair do processo de encarnação e desencarne e tal. Trouxe ele para cá. Hoje ele está vivo aqui na Terra. Entendeu? Como? Não. Você lembra do que você foi outra? Ele não lembra. Graças a Deus, hein? Graças a Deus você não se lembra. Isso você vê como Deus é perfeito. Ele não deixa com que isso interfira no momento seu. Porque se interferir, você morre de chorar. Já vou embora. Queria fazer uma pergunta para o senhor, na verdade, um tipo de pedido. A gente discuta com o senhor que é um momento especial de evangelização para a gente, né? Os médios. A gente não poderia ter nada parecido com as nossas crianças que frequentam aqui essa linha, um tempinho seu ou de um outro preto velho? Como? Como o senhor fala para nós, não teria uma oportunidade para os filhos, para os pequenos, também ouvi-lo ou alguém que o senhor indicasse? Essa é uma dificuldade que você não imagina. Você consegue passar isso para os seus? Eu trabalho com eles, é difícil fazer isso para eles. Para mim é mais difícil ainda. Eu estou aqui por alguns momentos, não é? Ele não vê o meu exemplo, ele não vê nada de mim. Então, para mim, falar só é através dos contos aí, pode ser que você consiga atingir um objetivo. Mas é muito difícil. Tem que viver. Tem que sofrer, ter dor. Porque sem a dor... E a gente que trabalha nos urbanos, a gente procura na casa que é nessa parte, a gente se reúne na assembleia, faz essa... tenho visto. Mas para fazer com as crianças é difícil. Não é só com as crianças, vocês são crianças. Mas a gente tenta. A tentativa é válida. Agora, é igual eu. Para mim, eu estou cheio de criança aqui. Está tudo cheio de criança. Mas a gente tem que continuar fazendo. Tenha certeza. Tem que continuar. Eu tenho muitas crianças, mas muitas crianças. Eu carrego elas comigo aí, por tudo quanto é canto onde vou. Umas não conseguem passar, então tem que ter retorno. Outras conseguem ir comigo para cá e para lá. Isso é todo momento. Eu sei da dificuldade. É uma dificuldade. Então eu
tenho um processo com uma pedagogia bem minha de passar. Então eu tenho conseguido passar várias condições de harmonia para os coraçõezinhos que estão do meu lado. E eu passo e entrego lá no André. Aí o André olha, vê, analisa e encaminha para o sentido evolutivo. Mas isto é uma coisa que acontece todo momento. Eu estou aqui, estou falando com eles. Muitas vezes tenho que falar sério, não é? Outras vezes tenho que falar brincando, assim como eu faço com vocês. Para que desperte a atenção de vocês, eu preciso brincar um pouco. Se eu não brincar, você dorme. Agora você tem dificuldade de dormir, não aqui, lá na sua casa. Temos tempo para mais uma pergunta. Mais uma bem rapidinha. Vamos lá. Nessa encarnação a gente não se lembra das anteriores, mas elas estão registradas no perispírito? Oh! Meu Jesus amado. Isso pode justificar no sonho você reviver situações anteriores, de encarnações passadas? Isso acontece. É um processo natural. Acontece. Porque você não é isso que eu estou vendo aqui. Você não é isso que eu estou vendo aqui. Não é. O que eu estou vendo aqui é um sonho. Daqui a pouco ele se torna realidade, quando você passar para cá. Mas por enquanto é um sonho. Te vejo assim. Então nesse sonho, eu quero melhorar o seu presente. É melhor do que um pesadelo, não é não? Então aquilo que eu posso fazer é isso. É conduzir você a situações melhores de vida, coisas que vocês não têm. Ainda não tem. Preste atenção, menina. O que você chama de estar bem, de felicidade, não é aquilo que você pensa que você vai sentir. Se acontecer, você não vai sentir isso que você pensa. Ai, agora estou descansada porque olha que beleza está minha filha. Olha, não é? E se ela pensa, ela sonha. Mas se acontecer por realidade, ela não conseguiu com esta gratificação sentir um bem-estar como daquilo que eu passo para vocês. Entendeu? O que eu passo para vocês não é esse bem-estar que você tem. Esse bem-estar que você é pobre. É muito pobre. Suba uns 2, 3 degraus para você começar a sentir o que é bem-estar. Então quando eu falo aqui assim sobre as orações lá do nosso lar, vocês não imaginam, não tem filme que possa retratar o que se passa dentro de você quando isso acontece. Porque sai desse bem-estar. O bem-estar que você tem, o melhor que seja, nasce. E vocês às vezes ficam aí mastigando alguma coisa. Não, porque eu quero isso, porque isso aqui. Aí sim, eu estou bem. Não está bem. Bobagem que você está pensando. Isso é o que você pensa. Não é a realidade. Ah, mas se isso acontecer assim, vai dar nisso, vai dar nada.
Quando a gente calcula. Não tem resultado positivo. E quando vocês querem alguma coisa, então? Não, eu quero isso. Eu vou fazer assim, que eu vou casar com ele e vou ser feliz. Acontece que o caminho que você usa para a felicidade está errado, não é esse caminho. Como é que você quer atravessar um rio imenso, com uma resistência pouca, de nado, com correntezas? Como é que você vai chegar do outro lado? Então você vai por caminho, você vai lá para baixo. Porque tá bom, né? A correnteza está te levando. Eu vou. Mas lá o ponto fixo onde você quer chegar, que você pensou, aonde você sentiu, você não chegou nem perto. Então, eu sei disso, da criancice de vocês, eu sei. Eu sei do sofrimento de vocês, sofrimento interno. Uma coisa que não tem valor nenhum. Você está numa correnteza, rapaz. Aonde você deveria chegar, aonde você teria todos os prazeres que a terra não te dá, você não chega, você vai para lá. Você vai pelo chamamento do mundo material, da carne. Você não vai atender o seu espírito, você vai atender a sua carne. Por quê? Porque você é egoísta, você não tem Deus. Por isso que você vai. Então diz assim: meu Deus, mas como é que foi acontecer uma coisa dessa? Como é que você chama? Carol. Como é que foi acontecer uma coisa dessa para Carol? A Carol é tão boazinha, é uma pessoa que está sempre sorrindo, é uma pessoa que só transmite coisa boa. Como é que foi acontecer uma coisa dessa com a Carol? Não entendo. Mas você não entende mesmo. Que você enxerga pouco, você é cego? Você não tem sensibilidade quase que nenhuma. Como é que você quer enxergar? Não enxerga nada. Aí você se revolta. Mas não podia ter acontecido com a Carol. Mas quem é você para dizer que a Carol não merece o que está sofrendo? Porque vocês não sabem escolher. E vocês querem. E ainda fica brava. Mas, puxa, lutei. Olha aí. Olha que traste. Que coisa horrível. Mas lutou erradamente. Tinha que primeiro pedir a Deus. Não pediu. Foi pelos seus olhos. Achou bonito. Cabelinho certinho aqui. Então achou lindo. Você não viu o que precisava ver, que é o coração, é o caráter, é a formação moral. Isso você não viu. Você só olhou o cabelinho, que está arrumadinho. Você entendeu como é que quer viver? Então vocês não enxergam. Então muitos vêm aqui pedir ao Zé: eu estou querendo casar. O Zé é uma particularidade, né? Eu estou querendo casar com o meu companheiro. O Zé olha o companheiro e fala: isso é tranqueira. Por que ele diz que é tranqueira? Ele diz que é tranqueira porque ele já foi lá, viu que se trata de uma pessoa sem moral, que compra não paga conta, que não dá importância às coisas de Deus. Então ele diz: olha, é tranqueira. E é mesmo. Mas a escolha é sua. E o Zé passaria a ser ruim se ele falar: é tranqueira, eu não vou fazer isso pra você não. Aí você vai sair daqui desgostosa. Vim aqui para pedir e sai daqui sem aquilo que eu estava pedindo. Mas é que o Zé foi gentil com você de não trazer essa tranqueira para a tua vida. Foi gentil. Isso que acontece aqui. E eu tenho acompanhado. Acontece direto, né? Direto.
Como é que faz? É difícil. É difícil para ele, é difícil para todo mundo, porque o nível de compreensão é baixíssimo. Está dentro de egoísmo, dentro de vaidade, então fica um nível muito ruim. É assim. Não estou me queixando, estou passando informações para vocês. Fato é que o Zé cumpre a vida dele, que é aqui, né? Tem que ser aqui. Enquanto esse médium estiver aqui, ele está aqui. Então é ruim. É horrível. Eu entendo isso. Dentro do patamar dele, eu entendo que é horrível. Mas é o que sobrou para ele. É assim vamos. Eu cumpro a minha parte. Qual é a minha parte? Vim aqui falar tudo isso que eu falo para vocês. Mas, a princípio, eu venho falar por alguém que é um inimigo feroz meu. Ferozíssimo. É um inimigo ferozíssimo. Que lutei encarnações e mais encarnações. Então eu sei que é um inimigo feroz. Mas eu vim fazer a minha parte. Passar para vocês informações e vim por ele. Se eu viesse diferente do que se eu encarnasse aqui alguém, um doutor, não viria aqui. Na primeira virada o Zé já falava, tira esse sujeito daqui, esse negro daqui, tira esse caboclo daqui. Não quero ele aqui. Porque sabe que tem um passado, fomos inimigos, eu e ele. Estou falando do médium, não do José. Mas o José, por uma questão de fidelidade, não vai deixar. Então, isso é para vocês verem como tem implicações que vocês desconhecem na sua vida. Desconhecem. E não pode conhecer muito, porque te faz mal. É assim. Sim. Aliás, tivemos aniversariantes na noite de hoje, não é? Folgo muito em saber todos estes que fazem aniversário hoje. E eu também vai aqui o meu desejo de tudo de melhor para vocês. Na esperança sempre de que tudo aquilo que eu falo não seja jogado fora. Pense, reflita. Faça um dia bom amanhã, faça momentos agradáveis. Não é verdade? Não é verdade? Porque os momentos agradáveis, eles lhe proporcionam sensações das melhores. Mesmo eu sabendo que as sensações são limitadas para vocês. Você não consegue perceber grandes coisas. Mas aquilo que está dentro daquilo que você pode perceber, tem que melhorar. Assim, não. Tem que melhorar. Percebe o que eu estou falando? Ou você pensa que eu não escuto você ajoelhar no congá e falar com Deus? Você pensa isso? Não. Ainda bem. Então, é assim. Tudo que se passa aqui, por mais íntimo que seja seu, eu sei. Quer fazer um teste? Estou à vontade. Eu já estou indo. Deu 10 horas. Não, já estou indo. Já estou indo. Não sou baiano, mas estou indo.
Fui pernambucano, baiano nunca. Não estou menosprezando o baiano, não é? Mas nunca fui baiano. Pernambucano sim. Ah, sim. Várias vezes, pernambucano. Cortador de cana, tocador de viola. Sempre. Vitória de Santo Antônio. Juntas de boi. Já toquei muito juntas de boi. 4 juntas. Eu era garoto, tocava 4 juntas de boi. Pegava a cana lá e levava lá no engenho. Cantando. Ah, sim. É sim, isso sim.